pouquinho mais com a palavra exposta. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Que privilégio poder estar com os amados irmãos nessa comemoração de 33 anos dessa igreja que tem, como o próprio nome dela diz, trazido esperança para Juazeiro, na Bahia, e cidades aqui também de redor. Eu já tentei ali ao longo da manhã reinventar a minha introdução, mas toda vez que eu pensava em algo, acontecia algo aqui que acabava com a minha introdução. Eu ia comentar sobre as músicas, aí comentaram sobre as músicas. Ia falar sobre o impacto da música, principalmente da boa música que o pastor Estênio tem escrito e divulgado, mas já falaram também sobre isso aqui. Então, o que posso dizer é que eu sou um privilegiado de poder ser antecedido, muito obrigado, antes de falar da palavra do Senhor, ouvir canções, cantar canções que tocam o nosso coração e ver o testemunho, né, de ministério do irmão Estênio, da sua esposa, ouvi-lo cantar e tocar, é para nós um prazer muito grande. Então, eu poderia ficar o restante da manhã ali, pastor. Se eu quisesse continuar, eu poderia, mas o pastor Reginaldo disse, não, vá lá falar também algo para o povo de Deus. Você percebe que quando nós estamos reunidos como igreja, e nós que somos identificados como filhos do Senhor, comprados pelo sangue de Cristo, remidos na cruz do Calvário, nós temos a impressão e a convicção de que Deus se faz presente no meio do seu povo, quando reunido em nome dele, o seu povo vem louvá-lo, vem adorá-lo, vem render louvores e glórias ao seu santo nome. É o tipo de experiência que nós podemos desfrutar e que, como foi falado ontem, nenhum outro tipo de reunião pode refletir ou rivalizar. É o chamado culto cristão. E, infelizmente, na nossa geração, nós temos percebido que há uma certa resistência a certo formalismo na adoração. Hoje em dia é muito comum alguns defenderem uma certa espontaneidade, e claro que eu acredito que há espaço para isso na adoração. Deus não quer que nós façamos para Ele apenas por fazer. Deus quer que nós façamos para Ele motivados pelo prazer que Ele tem de nos ver sentir prazer em sua presença. Mas Deus é um Deus de ordem, de organização, Deus é um Deus de estruturas. Você percebe desde o Gênesis, quando Deus começa a criar, como Ele cria cada coisa no seu tempo, e cada um dos dias da criação é como uma descrição de uma estrutura sendo montada. Como, usando a linguagem aqui do show, da apresentação musical, antes do cantor, do artista, do adorador aparecer no palco, outros vêm antes e começam a montar a estrutura, não é? Colocam ali o palco, colocam os equipamentos de som, as luzes, e essa estrutura toda é montada para que o artista brilhe na sua apresentação. Então, o mundo, o universo foi criado por Deus, e o próprio Deus, Ele cria tudo isso como essa estrutura para fazer alguém brilhar. E, erroneamente, muitos acreditam que é o homem, a coroa da criação. Quem nunca ouviu falar isso, né? Deus cria todas as coisas e, no último dia da criação, Ele cria o homem, à sua imagem e à sua semelhança. Esse homem é colocado no jardim e o dever desse homem é glorificar a Deus, que é o Criador de todas as coisas, inclusive do homem. Por isso, nós aprendemos, né, pelo catecismo, que o nosso maior propósito de vida é conhecer esse Deus, é glorificá-lo por meio desse conhecimento e ter um eterno prazer e satisfação na pessoa dele. Foi para isso que Adão foi colocado no jardim, para fazer Deus brilhar. Eu creio que isso serve para essa analogia da criação, serve para a pregação das Escrituras, serve para a composição musical e para qualquer outra coisa, e que haver um crente envolvido.
Toda a estrutura é feita para Deus brilhar. Se Ele não brilha, o brilho de qualquer outro jamais poderá rivalizar com o brilho de sua glória. É nesse sentido que nós entendemos a grande diferença entre a doutrina que trata da onipresença de Deus com a doutrina que trata da presença de Deus. Nosso desejo nessa manhã é fazer algumas colocações, alguns desafios, algumas provocações, para que eu e você pensemos melhor sobre o significado da presença de Deus. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, para a gente ler um texto, é um pouquinho extenso, mas ele é apenas o pano de fundo das colocações que eu quero fazer nessa manhã. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, naquela carta escrita aos Hebreus. Eu quero que você vá comigo até o capítulo 9, e a gente vai ler do verso 1 ao 28. Hebreus capítulo 9 vai nos apresentar Deus como aquele que está presente, e nós precisamos reconhecer em sua presença que Ele é e deve ser glorificado. É nesse sentido que a igreja pode, de forma coerente, também sincera, objetiva, experimentar a presença do seu grande Deus. De outra forma, nós estaremos reunidos para coisas muito boas, sem levarmos em conta a presença do nosso Deus. Se você já achou o texto sagrado, diga amém em nome de Jesus. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, versos 1 a 28. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração, e também um santuário terreno. Foi ele levantado um tabernáculo ali. Na parte da frente, chamada Santo Lugar, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu, havia a parte chamada de Santíssimo Lugar, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Ora, isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão do homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Glória a Deus por isso. Ora, se o sangue de bodes, de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de uma forma imaculada a Deus, purificará, portanto, a nossa consciência de atos que levam à morte,
para que sirvamos a um Deus que é vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, ele levou sangue de novilhos e bodes, e também água, lã vermelha, ramos de hisopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança de Deus, que ele ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Portanto, era necessário que as cópias destas coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não, porém, sem se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santíssimo Lugar, todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação a todos quantos a ele o aguardam. Você acredita nessas palavras? Diga amém em nome de Jesus. Esse texto, ele é riquíssimo de informações que, numa manhã como essa, não dá para a gente exaurir. Mas eu quero fazer a conexão desse texto com aquilo do qual ele fala. O tabernáculo de Moisés lá no deserto. Quando Deus mostrou ao seu povo o que é a presença dele no meio dos seus. Você já leu os textos bíblicos que falam sobre a construção do tabernáculo, creio eu. O tabernáculo, ele possuía móveis e utensílios muito específicos. E aqui eu faço um link com o que foi falado já aqui nessa manhã. Aquilo que Deus separou para ele, não se pode usar no meio daquilo que é profano. Você entende essa máxima? Aquilo que o tabernáculo e posteriormente o templo de Salomão vão nos ensinar em seus utensílios, cabe muito bem nos nossos dias, nos quais você e eu somos agora o perfeito templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação de Deus. Ele habita no meio de nós e ele habita em nós, porque esse Espírito nos foi dado para nos conduzir na presença e com a presença do Deus eterno em nosso meio. Por exemplo, olhando para o tabernáculo, nós temos o altar do holocausto. Era o lugar no qual era feito o sacrifício, no qual o pecador trazia o seu sacrifício como uma tentativa de apaziguar a ira de Deus por aqueles que pecam. E por que funcionava? Porque, como já foi dito aqui também, Deus se compraz em aceitar um pecador de fato arrependido. Embora Deus tenha sua ira e ela faz parte da manifestação de seu caráter, Deus também é aquele que acolhe o pecador arrependido, que de conforme a lei de Deus, e hoje na pessoa de seu Filho, oferece a ele sacrifícios de louvor, com gratidão no coração,
porque sabe que Ele está no meio de nós. É isso que o altar representava. Mas havia o lavatório, no qual os sacerdotes se purificavam exteriormente para o exercício do seu ministério dentro do tabernáculo. Havia, por exemplo, a mesa dos pães da proposição. Aqueles pães eram colocados ali como um alerta para o povo de que Deus supre. Deus é o Deus que alimenta o seu povo. Deus é o Deus que sacia a fome do seu povo, tanto física, mas acima de tudo a fome da alma, a fome espiritual do seu povo. O candelabro, por exemplo, estava inserido ali como um alerta. A chama de Deus e a presença da iluminação de Deus no meio do seu povo servia para orientá-los, para guiá-los. Todas as vezes que as pessoas lembravam do tabernáculo, elas sabiam que a luz de Deus estava naquele lugar. Além disso, havia a Arca da Aliança, tão desejada, tão almejada pelas nações em derredor do povo de Israel. Quantas vezes tomadas, quantas vezes levadas, mas a arca representava para o povo o que não representava para as demais nações: a presença de Deus no meio do seu povo. Tanto é que na figura do arraial do povo hebreu no deserto, a arca tinha uma posição de destaque central entre as tribos que ficavam em derredor, porque para lá apontava que todos deviam olhar, pois lá residia a presença de Deus com o seu povo. E olha como é interessante, por que diferenciar a doutrina da onipresença de Deus da doutrina da presença de Deus? Quando Deus desceu sobre aquele lugar, no ato da inauguração daquele grande feito, a Bíblia diz que a presença de Deus foi tão santa e tão impactante, que todos em derredor viram a manifestação visível de Deus descendo sobre aquele lugar. Coisa essa que só se repetiu quando Salomão inaugurou também o templo definitivo. Tem uma expressão que diz a Shekinah de Deus. A presença gloriosa de Deus se manifestou visivelmente naquele lugar. Agora, Deus continuava tendo todas as coisas, todos os seres, todos os espaços físicos, materiais e imateriais diante de sua presença, porque Ele é o Deus onipresente. Mas esse Deus que tem tudo desnudado em sua presença, decidiu e se colocou à disposição de seu povo para se fazer presente no meio dele. Todos nós sabemos que não há nada encoberto aos olhos daquele que um dia havemos de prestar contas. Não há nada escondido em minha vida, na sua vida, quer em ações externas ou sentimentos, pensamentos e desejos internos, que Ele não conheça. Não há único espaço nesse universo criado por Ele que não tenha a presença dEle manifestada, porque tudo é dEle, tudo foi feito por meio dEle, tudo é para Ele. E nós podemos entender o privilégio que é o culto cristão. Um Deus onipresente, em que tudo e todos estão diante dEle, se faz presente no meio do seu povo. Mesmo que em redor do local do culto possa estar acontecendo as mais diversas atividades, Deus está no meio dos seus. A igreja precisa andar triunfante nesse pensamento. Não são as nossas vitórias, são as vitórias de Deus, por sua graça e sua misericórdia, inclusive usando a cada um de nós. Essa igreja é testemunha disso. Há 33 anos ela comemora o seu aniversário, mas a história dessa igreja não começou há 33 anos atrás. Começou bem antes disso, com o desejo no coração de homens e de mulheres de Deus em trazer o evangelho para essa localidade, planejarem a viagem deles para cá, sua colocação nesse lugar, e aí sim, dar início àquele trabalho que se tornou essa igreja. Tudo isso com a presença de Deus. Se Deus não fora com aqueles que vieram antes de nós não estaríamos aqui para contar as maravilhas do Senhor e de sua presença constante no meio desta igreja. Hebreus nos ensina que quando nós olhamos para os utensílios
do tabernáculo, nós devemos olhar para Deus por meio deles. Eles são figuras que apontam para algo além deles. São como símbolos que apontam para algo maior, mais importante e mais duradouro do que aqueles elementos que foram construídos pela ordem de Deus, mas com o artifício das mãos do homem. E aí eu posso pegar emprestado a questão da música. Por mais bela que seja, por mais bem escrita, bem metrificada, ainda é obra das mãos do homem. E essa obra das mãos do homem tem como propósito glorificar aquele que deu ao homem as suas próprias mãos. Todo o nosso trabalho, tudo que nós fazemos, são símbolos que devem apontar para aquele além de nós. Nossas palavras, pensamentos, nossas ações devem em tudo glorificar a Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo falou, por exemplo, aos Colossenses, falou também indiretamente aos Filipenses. Toda a nossa vida está diante de Deus, e tudo o que fazemos é para Deus, para a glória de Deus e para o bem do seu povo. Quando nós olhamos para o tabernáculo, por exemplo, nós vemos que ele recebe nomenclaturas, títulos, nomes diferentes, e nós muitas vezes, por não usarmos o que o artista tem, que é o bom uso da imaginação, nós passamos despercebido por alguns termos que o próprio Deus estabeleceu em sua palavra para descrever aquilo que aponta para ele. Por exemplo, em Êxodo 25, verso 8, o tabernáculo foi chamado de habitação de Deus. Deveríamos levar em consideração o porquê Deus dá esse nome àquela tenda feita com aqueles materiais um tanto simplórios, porque as pedras mais preciosas dessa terra, os tecidos mais bem trançados e elaborados, os instrumentos mais afinados, não podem representar na sua máxima potencialidade as perfeições de Deus. Podem apontar, podem direcionar, mas nunca podem representar plena e perfeitamente as perfeições de Deus. Habitação indica morada. E olha como é interessante, a gente perde um pouco esse senso. Deus morava naquele lugar. O Deus que enche e preenche os céus e a terra. O Deus que ele é inigualável, morava naquele lugar. Porque ele próprio chama, essa é a minha habitação. No mesmo verso é chamado de santuário. E a gente, infelizmente, tem perdido muito o peso das palavras, porque nós usamos palavras bíblicas hoje, mas as pessoas têm um entendimento equivocado. Na Idade Média, quando se começou a construir as grandes catedrais, as pessoas começaram a chamar o prédio de santuário, só por ser um grande prédio. Um prédio extremamente bonito, muito bem requintado, preparado e adornado. Ali é um prédio. O que faz daquele lugar um santuário é o ser santo que resolve nele habitar. Você é um mero humano, pecador, mas quando o Espírito Santo veio a ti, veio a mim, veio habitar em nós, nós nos tornamos templo e morada do Deus que é todo santo. Já parou para pensar nisso? Antes da nossa conversão, embora eleitos, mas ainda não chamados, nós éramos perdidos, andando errantes nesse mundo, andando sem Deus no mundo. Mas houve um dia em que essa palavra, o evangelho da verdade, a palavra da salvação foi pregada a nós, e nós ouvimos a voz de Deus nos chamar. Naquele momento, a Escritura diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, é a garantia do nosso resgate no dia de Cristo. E aí passamos a ser morada do Deus Altíssimo, passamos a ser habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso nós somos o santuário do Senhor. O apóstolo Paulo falou isso escrevendo aos Coríntios. Acaso não sabeis que vós sois santuários de Deus e que Ele habita em vós? Da mesma sorte, assim era no tabernáculo. Da mesma sorte, assim era também no templo, com uma pequena diferença. Lá Deus habitava e Deus tirava a sua presença quando o povo o abandonava, para mostrar ao povo que o juízo viria
pela própria casa de Israel. Hoje Deus habita em nós de forma plena, completa, e desde então, para todo sempre. Ele jamais vai retirar de nós a sua presença. Por isso nós somos santos, porque Ele é santo. Nós nos santificamos para nos parecermos com Cristo, porque o seu Espírito que em nós habita também é santo. Era chamado também de tenda da congregação, e esse é um dos termos que eu mais gosto, porque é o que acontece aqui. Isso aqui é uma tenda feita de alvenaria, com concreto armado, com cobertura metálica, não lembro se for metálico. É uma tenda da congregação. É onde Deus chama o seu povo para congregar. Mas bem que poderia ser uma árvore também. Não é verdade? Quantos irmãos nossos não têm um prédio bonito como esse para congregar? Para se reunir no culto, porque congregar vai além do culto. Lembra? Ali é a tenda da congregação, onde o povo se congrega, mas o congregar vai além disso, porque nós congregamos no dia a dia, quando nos permitimos interagir de forma santa, intencional com os nossos irmãos ao longo da semana. Mas há um ponto de referência, é o lugar em que todos nós dizemos que vamos, quando vamos ali nos reunir como igreja. Lembra que havia a possibilidade no Novo Testamento de o povo de Deus se reunir não como igreja? Sabia disso? Paulo apóstolo, escrevendo lá aos Coríntios, ele diz, olha, quando vocês se reúnem como igreja, não se reúnem para melhor. No contexto, ele está fazendo uma censura à maneira como os crentes de Corinto se reuniam como igreja para celebrar a ceia do Senhor. Mas ele diz, vocês estão se reunindo como igreja. Nós não nos reunimos como um Rotary Club, como uma entidade sem fins lucrativos, como uma ONG. Olhando aqui de cima, eu não vejo nenhum voluntário. Nós somos servos. E o servo faz aquilo que manda o seu Senhor. Porque a presença do seu Senhor é o motivo do nosso serviço, do seu serviço, do meu serviço. E a palavra serviço é traduzida como culto. Nós prestamos um culto ao Senhor, e no culto nós servimos ao Senhor, que é o nosso grande Deus. Tenda do testemunho é outro termo usado, para demonstrar a presença de Deus ali. Testemunho de quem? Lembra que eu falei que a gente usa palavras bíblicas, e que as pessoas entendem totalmente diferente? Então você dá a oportunidade para alguém contar um testemunho. O que é que ela vai falar? De quem ela vai falar? Do que ela vai falar? E aí eu pego emprestado a fala do nosso irmão ontem, né? O quem. O testemunho fala de quem? A tenda aponta para o testemunho de quem? Daquele que nela habita no meio do seu povo. Nós poderíamos contar aqui os feitos de Deus em nossas vidas. Quantos feitos maravilhosos, impressionantes, ordinários, Deus nos faz todos os dias em nossas vidas. Mas a gente quer, muitas vezes, contar os feitos de Deus, colocando nós como sendo o foco do testemunho. A tenda do testemunho apontava para todas as nações em redor. Lembra, o povo estava andando no deserto. Havia o burburinho entre as nações do que Deus havia feito por causa daquele povo no Egito, na saída do Êxodo, ou para o Êxodo. As nações em redor comentavam, e a tenda testemunhava, Deus conosco, Deus está no meio daquele povo, Deus é presente no meio dos hebreus. Olha o que ele fez com os egípcios, olha o que ele fez com os deuses do Egito, olha o que ele tem feito com esse povo no meio do deserto. 40 anos peregrinando, e Deus se fazendo presente no meio do seu povo. A Bíblia diz que nenhum dia Deus se manteve longe do seu povo, nenhum dia. Ora Deus aparecia para abençoar, ora por causa do pecado do seu povo, Deus aparecia para julgar, mas sempre estendendo sua mão de graça e misericórdia, para sustentar aquele povo em sua peregrinação. A minha vida e a sua vida é como o povo de Israel no deserto. Tem dia que Deus levanta a sua ira contra nós, não para nos julgar eternamente, mas para nos corrigir.
como um bom pai faz com seus filhos que estão rebeldes. Ora, Deus nos afaga como um pai carinhoso que coloca seus filhos nos ombros para ajudá-los a caminhar nos caminhos e dias mais difíceis. Mas a sua presença é constante em nossas vidas, no dia bom e no dia mau. A tenda do testemunho servia disso. Santuário terrestre, casa de Deus, templo do Senhor, são termos usados para o tabernáculo. Se nós parássemos aqui, nós poderíamos pensar assim, então vamos voltar ao regime antigo. Vamos construir um tabernáculo daqueles moldes, vamos reinstituir o sacerdócio, vamos trazer sacrifícios. Mas lembre que Jesus é um ministro de uma nova aliança. Tudo aquilo apontava para Ele. E se você olhar o Evangelho de João, eu vou me deter pouco nisso aqui, por causa do nosso tempo, João entende que Jesus é aquele que ele pode descrever usando os símbolos do templo, os símbolos lá do período ainda do tabernáculo. Jesus é a luz do mundo, ele é o candelabro que brilha no tabernáculo. Jesus é o pão da vida, ele é o pão da proposição que está lá sobre a mesa. Ele é a arca na qual nós podemos olhar e ver a prosperidade de Deus no meio do seu povo, fazendo com que o povo não passe fome. Havia o maná ali, fazendo que o povo veja renovo. Havia ali a vara de Arão que floresceu, e vendo que ele é o cumprimento da lei mosaica, a lei de Deus para o seu povo, porque as tábuas estavam dentro daquele lugar. Olhando para isso, nós percebemos, Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso sacrifício, ele é tudo o que nós precisamos. E a Bíblia diz que ele não apenas sacrificou, ele próprio se tornou o sacrifício, para por meio de seu sangue, lavar de todos os povos, nações, tribos e línguas, homens e mulheres para ele, porque o Pai assim lhe deu essa autoridade sobre a terra. Sob a lei de Moisés, o povo de Israel tinha um santuário, um tabernáculo, tinha um sumo sacerdote, que serviria para eles como um intercessor. Diante de Deus, havia todo um processo para se tornar aceitável. Hoje, diante de Deus, existe uma pessoa que nos torna aceitáveis. Toda lei se cumpriu nele, toda lei residiu nele, apontou para ele, como estação de trem. A última delas, a lei levou-nos até Cristo. O trem foi levado até a última estação, e nela encontramos Cristo. Não precisamos mais da lei como algo que vai nos impulsionar, nós precisamos dele, que cumpriu a lei em meu e no seu lugar. É assim que nós vemos a nova aliança no sangue de Cristo. O livro de Êxodo é um livro que trata da construção do tabernáculo. 5 capítulos Deus usa por meio de Moisés para descrever como de fato aquilo foi construído. Era basicamente uma tenda elaborada e dividida em 2 salas. A primeira sala, que era o santuário, e a sala mais restrita, que era o santíssimo lugar. Somente o sumo sacerdote podia entrar ali naquele lugar uma vez por ano, levando o sacrifício, levando o sangue de touros para aspergir naquele lugar, para assim o povo ser perdoado e ser aceito diante daquele que o chamou para ser seu povo. A nação de Israel, aquilo que viria a ser aquele povo, começou na chamada de Deus lá em Abraão. Quando Deus vem a Abraão e faz uma aliança com ele, diz: olha, eu vou fazer você um pai de uma grande nação, eu vou te dar o nome mais famoso nessa terra, eu vou fazer de você alguém que o mundo reconhecerá que você andou comigo. E de fato a Bíblia diz que Abraão andou com Deus, Abraão era amigo de Deus, Abraão tinha comunhão com Deus, Abraão experimentava a presença de Deus. E isso era para ser refletido em seus filhos, era para ser refletido naquilo que viria a ser a nação de Israel. E mesmo sendo levados lá para o Egito, quando José chama seu pai Jacó e seus irmãos e toda a sua família para o Egito, ficando ali escravo, a Bíblia diz que o clamor do seu povo alcançou o alto céu. E Deus disse: eu ouvi
a angústia do meu povo, e eu vou me fazer presente no meio dele. Levantou Moisés como o grande profeta, o único que teve a audácia de dizer: Deus suscitará no meio de vocês um profeta semelhante a mim, a ele dai ouvidos. Ele falava de Cristo, nosso sumo sacerdote. Ele falava daquele que comprou minha vida e sua vida para representar ele aqui na terra, para sermos pequenos cristos, andando como ele andou, vivendo como ele viveu, amando como ele amou, sendo como ele de fato foi, não por nosso merecimento e esforço próprio, mas pela graça, por causa da graça, por meio da graça. Os sacerdotes do Antigo Testamento tinham um trabalho completamente diário, ininterrupto. Eles tinham que fazer sacrifícios, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, fazia o sacrifício. Havia o véu que separava o povo da presença do Senhor naquele lugar. Esse véu foi rasgado do alto a baixo, quando Jesus Cristo, pela cruz do Calvário, fez aquilo que a lei não pôde fazer, porque ela própria estava enferma. A lei só pôde apontar para os nossos pecados e dizer: nós somos culpados. Mas Jesus foi além do véu. Ele traspassou o véu, porque ele fez um sacrifício perfeito, único e completo, uma vez por todas, para abrir para nós um acesso livre ao trono de Deus e uma morada para nós no grande céu. Hoje nós somos os sumos sacerdotes que Deus chama para oficiarem no seu culto. Nossa boca é aquele lugar, ou é aquele meio pelo qual nós sacrificamos o fruto de um coração quebrantado e contrito, o fruto de lábios que confessam o seu santo nome. O autor de Hebreus identificou Jesus como sendo o mediador de uma nova aliança, maior, melhor e superior à antiga aliança. Agora ele vai explicando nesse texto que o sangue de Jesus alcança até os pecados da primeira aliança. Mesmo aqueles que morreram lá atrás, que não viram o que Cristo fez, mas olhavam para frente desejando aquilo que ele faria, foram alcançados pelo sacrifício eterno e perfeito de Cristo na cruz. É por isso que eu e você temos esperança de olhar para eles e desejar encontrá-los na eternidade. Todos os santos do Antigo Testamento serão nossos companheiros quando nós também estivermos na glória eterna. Olharemos para eles e veremos, eles só existiram e só viveram o que viveram, para que nós fôssemos aperfeiçoados, olhando para trás. Hoje nós temos que olhar para trás, para ver o que Cristo fez por nós, e assim nos juntarmos a eles, que continuam olhando para frente, esperando aquilo que Ele ainda fará por todos nós. É interessante, irmãos, que nós muitas vezes, talvez por uma influência, não sei de onde ela veio, desprezamos um pouco o Antigo Testamento. Mas quando Jesus andou sobre essa terra, Ele disse: examinai as Escrituras. Por que Ele mandou nós examinarmos as Escrituras? Porque nós julgamos, por meio delas, ter a vida eterna. E são elas, as Escrituras, que testificam de mim. A que Escrituras ele se referia? Ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é um livro ou um conjunto de livros que por causa do Novo se tornou obsoleto. Apenas a narrativa da história e vida dos hebreus, dos judeus, do povo de Israel. Pelo contrário, é o fundamento, junto com a palavra dos profetas, que embasam a nossa vida cristã. Porque o Antigo Testamento aponta para o Cristo que haveria de vir, o sumo sacerdote perfeito, o sacrifício completo. E o Novo Testamento fala da vinda dele, de como ele veio, o que ele fez, como ele conquistou para nós e por nós toda a herança que haveremos de receber na glória eterna. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Olhem para eles, veja como o tabernáculo mostrava Deus. Mas Deus é visto de forma plena hoje no meio do seu povo pelo Cristo que veio. João disse: e o Verbo se fez carne. E ele fez um tabernáculo no meio de nós. Você sabia disso?
e habitou entre nós, é uma expressão que poderia muito bem, fazendo aqui um neologismo, ser uma expressão de tabernaculou. Ele fez um tabernáculo com a sua própria carne. E a Bíblia diz que aqueles que viram a ele, viram a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Que privilégio aqueles tiveram. Tocar em Cristo Jesus, ouvir o timbre da sua voz, usar da imaginação de vê-lo dormir, vê-lo abraçar crianças, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Ser abraçado por uma mulher pecadora, ter seus pés lavados com lágrimas e com um perfume precioso, ter seu corpo morto, revestido e perfumado, sendo preparado para o sepultamento. Que privilégio aqueles irmãos nossos tiveram. Mas nós não podemos ter inveja deles, porque nós também, um dia, haveremos de vê-lo como ele é. Essa é a esperança do crente. Quando chegarmos nos portais eternos, iremos querer ver nossos irmãos queridos, iremos querer ver aqueles que partiram antes de nós, iremos querer matar a curiosidade de conversar com Davi, conversar com Abraão, conversar com Moisés. Há quem diga que algumas que irão querer conversar com Eva, não sei porquê, mas eu sei que lá, vocês querem conversar com Eva, não querem? Mas lá, quem mais eu anseio ver, quem mais nós ansiamos ver, é o tabernáculo perfeito de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E olha como é interessante, a Bíblia diz que o tabernáculo de Deus virá aos homens, habitará no meio do seu povo, e ele será para a eternidade a nossa luz, a nos conduzir no conhecimento eterno de Deus. Olhando para a presença de Deus, podemos dizer, sim, podemos sim olhar para o tabernáculo no deserto, sim, podemos olhar para o templo em Jerusalém, mas não ficar com os nossos olhos ali. Por mais belos que tenham sido, por mais bem enfeitados que tenham sido, eram sombra daquilo que haveria de vir. Jesus, em seu corpo mortal, andou como um de nós, teve sono, fome e sede, cansou, deitou-se, teve todas as limitações humanas, que todos nós também temos, exceto a presença do pecado em seu corpo mortal. Mas o corpo de Jesus também não ficou mais assim. Jesus não é mais o Cristo morto do catolicismo. Amém? Não, amém não. Jesus não é mais aquele Cristo morto que encontramos em algumas catedrais. Embora uma bela obra de arte, para quem nunca viu, vá numa igreja católica que tem um Cristo morto. Ali você olha para aquela imagem esculpida, bem elaborada, e você chega a ter compaixão, porque ela é feita para despertar isso. A estética é feita para isso, para despertar dó e compaixão. Uma criatura pálida, semi-esquelética, ferida, despida, você olha e diz, eu tenho pena desse homem. Mas quem é Jesus? Quem é o nosso Jesus? Apocalipse diz que ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que vem vencendo e para vencer, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso. Esse é o nosso Jesus, ele é o nosso tabernáculo, ele é aquele para quem todos apontavam, no Antigo e no Novo, para que nós vejamos, contemplemos e nos maravilhemos com sua presença. Eu quero encerrar com uma palavra de Jesus, quando ele disse aos seus discípulos, no final do Evangelho de Mateus, e embora eu sei que você conhece, abra sua Bíblia, para o final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, essas palavras são extremamente confortantes, desafiadoras e maravilhosas para nós. Mateus capítulo 28, lá no finalzinho, os últimos versículos.
Olha aqui, temos aqui, ó. Está na NVI, muito bem, olha, ó, esse menino é muito bom. Olha o que diz Jesus quando ele dá ordem aos seus discípulos para irem levando a sua mensagem. Ele diz, verso 17: quando o viram, o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E aí a palavra que eu quero encerrar. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Louvado e engrandecido seja por essas palavras o nome de Jesus. Vamos orar. Pai bendito e amado, Deus de misericórdia e graça, louvado seja o teu santo nome no meio do teu povo, na tua congregação, na tua casa onde habitam os teus filhos. Bendito seja o Senhor, porque não nos deixou órfãos, não nos deixou abandonados. Sua presença é constante, verdadeira, é real, por meio do teu Santo Espírito que nos foi dado, para nos levar em comunhão e em santificação aos pés do teu Filho, nos preparando para o dia glorioso em que estaremos eternamente experimentando da tua santa presença. Mas enquanto isso não acontece, dá-nos entendimento, convicção e real sentimento da tua presença no meio do teu povo. O Senhor se faz presente no meio de nós. O Senhor se faz presente no meio do teu povo, não mais através dos símbolos do Antigo Testamento, mas através da presença do teu Espírito, habitando em cada um de nós, porque ele foi prometido e nos foi dado para cumprir essa grande missão, glorificar o teu Filho até que ele venha. Louvado e engrandecido seja